Negócios na pauta de volta, agora dando um salto mais profundo nas práticas ambientais das organizações. Olha só, medidas como redução e reciclagem de resíduos, diminuição do uso de papel e uso racional do consumo de energia contribuem com uma empresa mais responsável e sustentável. Um estudo recente realizado por uma agência de pesquisa norte-americana, a Union Webster, mostrou que o movimento de consumo tem sido impactado diretamente por ações desse tipo. Em 2019, a pesquisa apontou que 87% dos brasileiros preferem comprar produtos e serviços de empresas sustentáveis. E sabe um detalhe curioso? Nessa pesquisa que a Dalva acabou de citar, 70% dos entrevistados disseram que não se importam em ter que pagar um pouco mais pelo produto ou serviço a ser consumido, desde que os valores do negócio estejam alinhados com a sustentabilidade. Então, voltamos a falar aqui com os nossos convidados, a Luanes e o Lucas. Voltando às nossas questões, das políticas de vocês, agora o Lucas fechou o primeiro bloco e eu vou fazer a pergunta similar que eu fiz à Luane aqui. Dos impactos, você falou muito em reciclagem, mas de fato uma reciclagem um pouco de material que vocês mesmos usam e recolher recicláveis da população em troca de um bônus na conta de energia, algo parecido assim. Mas quais são os maiores impactos da distribuição de energia, que é o core business de vocês, e o que vocês têm feito para mitigar isso? Bom, os maiores impactos da distribuição de energia enquanto um serviço, né, as pessoas às vezes associam a gente com geração de energia. De fato, o core business da Equatorial é distribuição e um pezinho ali na transmissão também, né? Embora a gente tenha alguma participação em algumas geradoras, o nosso impacto está mais direcionado mesmo ao serviço de distribuição, né? E os impactos que isso gera naturalmente são aqueles, especialmente na expansão das redes, né? Quando eu tenho que levar redes novas a locais inóspitos ou que não foram atendidos ainda, naturalmente, se você não tem uma via, você precisa fazer uma limpeza de vegetação para que você garanta a faixa de servidão que vai ficar ali na linha, né? Para que a vegetação não toque a rede elétrica. Então, de fato, aquilo é um impacto. E isso tudo é regulamentado. A área máxima que você pode fazer isso, a gente cumpre a risca esses pontos, né? E outros impactos também são dos insumos que são gerados nesse serviço, né, de distribuição de energia, que estão muito associados a restos de equipamentos, de cabos, de postes, que de fato você precisa dar destinação para isso. Uma coisa curiosa, por exemplo, é que no nosso projeto de reciclagem, a gente recebe metais, mas, por exemplo, não recebe cabos elétricos, né? Justamente porque a destinação tem que seguir algumas etapas também associadas aos nossos processos e ainda tem também os resíduos gerados, por exemplo, até como o óleo de transformadores, né? Que de fato é um resíduo mais complexo. Mas isso, né? Tudo tem um trabalho de reciclagem, mas do ponto de vista da população, somente em áreas urbanas, o que é mais perceptível do serviço de distribuição é a poluição visual, dado que as redes quase todas são aéreas. Aqui acho que na área de atuação de vocês, talvez só São Luís, na área central, tem uma subterrânea, e sabemos que é bem mais caro. O que tem sido feito em relação a isso? Porque não deixa de ser um problema até numa cidade que tem características coloniais como a região central de São Luís. De fato, o modelo de distribuição basicamente é isso, rede aérea, né? A gente tem feito a aquisição e investimento em tecnologias que sejam, como você mesmo falou, esteticamente menos poluidoras, né? Então você tem cabos compactos, redes compactas, cabos multiplexados, né? São tecnologias mais novas, né? São mais compactas, então elas geram um impacto menor ali na estética da área onde a gente está passando uma rede elétrica, por exemplo. A gente consegue ver alguns exemplos disso, por exemplo, ali na frente do Parque do Rangedor, já é uma rede compacta diferenciada, né? Já não tem aqueles 3 vãos de linhas grandes, né? São cabos mais próximos, né? Isso vem também do advento da tecnologia dos isoladores, que evoluiu bastante também. Então isso permite a gente fazer redes que têm impactos menores.
De fato, em áreas históricas, a gente tem que buscar soluções subterrâneas, né? Naturalmente, a manutenção é mais cara, o maquinário, os materiais também têm diferenciais, mas você tem que prezar pela manutenção do patrimônio histórico ali, né? Não tem muito o que fazer. Agora, o Lucas comentou a respeito da tecnologia e eu gostaria de ouvi-los sobre o quanto a tecnologia foi importante, especialmente nesse último ano e meio, desde que a pandemia se instalou no Brasil, chegou ao Maranhão, e quais processos efetivamente tiveram que ser revisitados, revistos, quais os desafios que a pandemia trouxe para as políticas ambientais nas organizações de vocês, Luane e Lucas. Do ponto de vista ambiental, né? Do ponto de vista ambiental, exatamente. Do ponto de vista ambiental, para o Porto, a partir de março, com os decretos estaduais, a gente suspendeu os atendimentos presenciais. Então, todos os nossos processos que envolviam atendimento, né, do público, eles se transformaram em atendimentos virtuais. A gente investiu em softwares, em meios de comunicação que antes eram totalmente, exclusivamente com pessoas, né, especificamente de modo presencial. E com isso a gente teve uma redução significativa, inclusive no uso de papel. Quando você transforma esses processos e coloca eles todos na rede, né, quando você investe em software e os processos que antes eram físicos se tornam eletrônicos e o atendimento que antes era físico se tornam por meio de videochamada, né, tudo isso você acaba levando... Mas aí já era um novo desafio, né, Luane? A gente estava conversando aqui antes do início do programa a respeito do uso do copo descartável. Como agora as casas viraram uma extensão das empresas, como levar essas práticas para dentro das casas? Né? Porque uma coisa é você controlar isto dentro da empresa. Como é que a empresa está pensando nisso, dessas práticas irem para dentro das casas? Nós temos, a resposta para isso chama-se educação ambiental. A empresa que tem um programa de educação ambiental robusto, que visa fazer com que os seus colaboradores tenham consciência ambiental, né? E na EMAP a gente tem um programa que chama Mindset Ambiental, ou seja, a gente tenta reformatar, né, o pensar, o agir das pessoas para que tenham uma consciência não só na empresa, mas fora também. E funciona muito. Assim, a gente, por exemplo, passou pela Semana de Meio Ambiente semana passada, em decorrência do 5 de junho, que é o Dia Mundial de Meio Ambiente. E nós sempre fazemos algumas brincadeiras com os nossos funcionários e envolvem que eles, por exemplo, postem no Instagram fotos de alguma atividade sustentável que eles fazem em casa, com a família. E a gente premia isso, né? Então, a gente acaba trabalhando isso muito mais no sentido do cidadão, né, do que especificamente do funcionário. Levando essa consciência para além da empresa, não se trata só do respeito a uma norma, né? E com vocês na Equatorial, no grupo como um todo, a pandemia também mexeu com alguns processos? Mexeu basicamente nos mesmos processos que a EMAP sentiu, né? Naturalmente a gente teve o trabalho nos escritórios transformado em home office, nos colaboradores, exceto aqueles de trabalhos que precisam ser locais, como o centro de operações, por exemplo, e as equipes de campo, mas toda a parte que pôde ir para casa foi, né? Em determinado momento da pandemia, a gente também interrompeu o atendimento nas agências de atendimento, e a tecnologia foi muito importante para nós nesse ponto, porque a gente lançou a Clara, que é a atendente virtual da Equatorial, e ela explodiu assim, em número de acessos por conta dessa situação, né? E a tecnologia ela veio suprir uma necessidade. Então a quantidade de acessos na Clara versus a quantidade, por exemplo, de reclamações que houveram por não estar com a agência aberta foi muito menor, né? A gente estava para uma coisa muito maior. A tecnologia supriu uma necessidade e a gente achou muito interessante também que a população migrou com certa facilidade até para isso. Migrou. E agora a pergunta que me vem é a seguinte: a Equatorial é uma grande empresa, na verdade é uma holding hoje no Brasil. A EMAP também tem um porte, assim, uma dimensão, e aí a gente vai colocar isso para a sociedade, de repente ao lado de uma pequena, de uma média empresa, um pequeno médio negócio. Como fazer o investimento em tecnologia garantindo ali a proteção ao meio ambiente, mas muitas vezes sem recursos necessários para isso? A questão das certificações, né? Ainda tem a questão de das falar certificações. Da 14001,
E sempre a gente pergunta aqui, isso tudo que vocês falam é aplicável a pequenas e médias empresas, né, Adalva? É um exemplo que dá para seguir, que quem de repente está começando consegue seguir? Eu acredito que sim. Né? Você ter uma ISO 14001, por exemplo, você tem custos, óbvio, né, de auditoria, de formatar um sistema, mas ela te dá retornos, inclusive em questão de você economizar em determinados pontos, né, de você ter o retorno do público, como a Dalva colocou no início do programa. Vamos imaginar, por exemplo, um pequeno restaurante, né, que está se estabelecendo, um fast food pequeno. Se ele tem um sistema de gestão ambiental, ele recicla o óleo e hoje em dia as pessoas pagam para comprar o seu óleo usado. Então ele já tem um retorno para inclusive comprar novamente o óleo que ele utiliza. Esse óleo pode ser transformado. Sim. Se ele usar embalagens que sejam sustentáveis, o iFood aplicou agora, investiu muito dinheiro em embalagens sustentáveis, porque o público pede, o público quer hoje em dia. Então, vale a pena? Só vale, né? Você economiza em energia, você tem os retornos, não é só uma questão de você ter uma visão ou uma imagem, mas você tem um retorno financeiro sim, de economia, se você aplicar um sistema de gestão efetivo no seu empreendimento, ainda que seja pequeno. Porque a gente comentou a respeito da preferência hoje cada vez maior, da consciência cada vez maior dos consumidores. Eles querem saber qual é o posicionamento e o que está por trás da produção, daquilo que está sendo vendido, daquele serviço, né? A comunicação com os consumidores, com a sociedade, de que forma ela é assertiva, ela precisa ser transparente, como é que vocês trabalham essa comunicação nas empresas? Com o público a respeito das questões ambientais? Eu acho que essa é a chave de tudo, né? Na pergunta anterior, que você perguntou, por exemplo, se uma pequena ou média empresa vale a pena buscar uma certificação, eu acho que naturalmente vale a pena. Agora, é um esforço mesmo significativo, né? A gente já acompanhou isso, realmente, assim, o esforço para uma empresa grande, que já tem patamares de gestão estabelecidos, já tem uma cultura estabelecida, já é um esforço muito grande. Para uma média empresa e pequena, realmente é bem pesado. Eu acho que se ela, por exemplo, investir numa estratégia de comunicação que vai fazer o cliente perceber, da mesma maneira que ele perceberia se você colocar uma placa de que tem uma certificação, mas que ele perceba essas suas ações de gestão ambiental, essas preocupações, e que demonstre essa eficiência, eu acho que você pode ter os mesmos impactos, às vezes com esforço e custo bem inferiores, né? Ainda que esse investimento repercuta no encarecimento do produto ou do serviço final, como até a pesquisa revelou, né? Exato. Eu concordo muito com isso, e depende muito do nicho que você quer atacar, né? Eu, particularmente, enquanto pessoa, eu me preocupo em ver se o meu shampoo tem a tagzinha de não testado em animais, por exemplo. É um nicho específico e tem algumas marcas que se preocupam com isso e ela abocanha uma fatia da clientela nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para o mercado e ver, existe uma fatia que está carente dessas coisas que eu preciso atender, né? A nossa ideia até de quando colocou o Mais Reciclagem para rodar, foi desse sentimento que eu comentei no começo, de poxa, a gente separa as coisas, mas não recicla, né? No final faz coleta seletiva, nas escolas tem lá os coletores separados, mas não recicla de verdade, né? Então a gente pensou em fazer isso porque a gente sentia esse anseio dentro da companhia, porque antes de existir o projeto de reciclagem, a gente tinha um programa de coleta seletiva que já jogava tudo na coleta da prefeitura, então não fazia sentido. Separava para juntar depois. Anseio. Então a gente se mobilizou para tentar atender isso. Mas isso que é interessante, Dalva, aí você fez uma pergunta a respeito do custo desses serviços. É necessário que haja políticas públicas, porque, por exemplo, se você é uma empresa como a Equatorial e você incentiva as pessoas a fazerem a segregação do seu resíduo, mas lá na ponta o município não tem quem receba, você quebra a cadeia e não faz o menor sentido você estar fazendo esse esforço. Isso. Então, as políticas públicas têm que vir para poder incorporar esse esforço que é da sociedade. E aí, eu não acho justo que esses materiais que são recicláveis sejam mais caros. Apesar de, sim, os consumidores estão dispostos, porque hoje o consumo ele é extremamente consciente. As pessoas elas se relacionam com a marca.
né? Elas procuram no Instagram, elas querem marcas que se posicionem, elas querem se identificar com a empresa, com o produto, e isso faz um diferencial. Mas é preciso que o poder público também avance, no sentido de dar incentivos para que esses insumos fiquem mais baratos e, portanto, mais acessíveis. Excelente. E assim a gente vai dar mais uma pausa. Nós vamos a mais um rápido intervalo. Voltamos em instantes com mais negócios na pauta.